O bate-papo com mais Paulo Lavigne de hoje é com Dona Maria Célie Teixeira Barreto, filha de uma das famílias mais influentes do nosso estado, tem uma história fantástica e a gente vai contar isso para você. Dona Maria Célie, seja muito bem-vinda, que bom poder estar com a senhora mais um ano, comemorando mais uma data, mais um ciclo que se conclui com uma história linda que é a vida da senhora, para quem lhe conhece como empresária, para quem lhe conhece como mãe de família, esposa, sem dúvida uma das mulheres mais influentes que nós temos no estado. Seja bem-vinda. Como é fazer 80 anos? Fazer 80 anos é preciso ter muita persistência e muita disciplina para poder chegar com disposição, que não é fácil. É muito rápido. Eu já estou com 80 anos, mas o tempo passa rápido. Eu imagino. E é interessante que quando você chega aos 80 anos, você sente mais ainda o tempo passar rápido. Não sei se é a ansiedade de viver mais, eu não sei. Que coisa maravilhosa. Mas eu queria saber um pouquinho mais do começo da sua história. Há 46 anos a senhora decidiu abrir a Célie, que é a maior referência do país quando se refere à agregação de grandes marcas do mundo. Como foi esse início? Como foi essa história? Realmente, você disse 46, não chega. 44 anos vai fazer agora. Vai fazer 44. Mas são 4 décadas. Então Sim. Isso é impressionante. Parece que foi pouco tempo, mas não. Foi uma caminhada. Eu sempre conto que comecei bem pequena e eu certo. Não se começa grande. Você começa pequeno, que você vai passo a passo, dando uma segurança e vai adquirindo conhecimento e vai tendo mais um domínio e cada vez mais você tem que adquirir mais conhecimento. Não tem jeito. Você pensa que você já sabe alguma coisa, você tem que aprender. E eu também estou sempre investindo, certo? Sempre estou investindo, não paro. Sempre estou apostando. Para mim, 80 parece que estou com 50, sei lá. Isso é bom. Mas claro que tem as limitações já, mas o que eu posso fazer, eu faço. E cada vez mais eu me preocupo com a equipe, para treinar a equipe. Eu invisto muito na equipe, certo? Porque tudo também, você só tem isso aqui e eu só tenho isso aqui com a equipe, né? Não dá para você fazer tudo sozinho. Essa é a grande sabedoria. Mas antes desses 44 anos, surgiu a construtora Célie, que leva o seu nome. Nós sabemos que a construtora Célie, o nome Célie da construtora foi homenagem à senhora. Então a senhora casou muito jovem, saiu do estado de Sergipe, passou um período na Bahia e voltou e mudou a história do nosso estado. Sem dúvida, a construtora Célie é responsável pelas grandes mudanças, pelo futuro do nosso estado. Como foi esse processo? Como foi sair de perto da família, viajar para o interior da Bahia, passar um período e voltar com a ideia de construir uma nova Aracaju? Eu sempre conto para as pessoas mais íntimas que eu casei com 19 anos, só naquela época, mas já ia fazer 20. Então, nós fomos para... O Luciano se formou em Engenharia Civil, na Bahia, e nós já estávamos assim, já com o casamento certo para 11 de julho, que é a data que nós vamos fazer agora 61 anos de casado. E então ele foi para Salvador e conseguiu um emprego num departamento de água lá da Bahia e ofereceram a ele o departamento de água de Jequié, que precisava
E naquela época, nós estávamos começando a vida, não tínhamos nada, só disposição de começar a vida. Então, a repartição deu a residência com tudo pago para nós. E Luciano perguntou, Maria, você quer ir? Eu disse, vamos. Pegamos a bagagem de imóveis que tínhamos e fomos para Jequié. Interessante que Jequié é cidade da Bahia, né? E lá era a capital. Era a terra de Lomanto Júnior, que na época era o governador da Bahia. E nesse espaço que o Luciano ficou lá, nós ficamos 1 ano e 2 meses, e depois ele foi transferido para Salvador e ficou como diretor. E assim, mais uns 2 anos na Bahia e viemos para Aracaju. Retornamos para Aracaju, foi quando meu pai, Oviedo Teixeira, eu sou filha de Oviedo Teixeira e de Alda Mesquita Teixeira. Eu sou muito parecida com minha mãe, tá entendendo? E aí foi quando meu pai, junto com meu sogro, Paulo Figueiredo, eles juntos compraram uma empresa de construção pequena na época, e aí eles começaram então a trabalhar aqui em Aracaju. Durou mais ou menos uns 2 anos e meio, e aí Luciano se sentiu assim que precisava conquistar o espaço dele. Então ele teve que se separar. E aí criou a construtora e colocou meu nome, que é uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus que... Não, eu já tive graças a ideia. Graças a Deus que o nome deu certo. Deu certo, então... Não, eu estava pensando em mudar o nome da Mais para Célie, porque a coisa eu já percebi que com o nome Célie a coisa funciona. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí começamos também o outro recomeço, certo? Ele recomeçou a vida. No começo ele não tinha nem atestado, ele trabalhava pedia com atestado de empresa de amigos da Bahia e foi conquistando seu espaço, foi conquistando, e aquela história, né? A construtora Célie hoje já faz 56 anos de empresa e estamos aí batalhando, ele batalhando, eu aqui também batalhando, conquistando, até quando Deus determinar que a gente cumpriu a missão aqui. Eu já estive em grandes eventos aqui na sua loja. Eu já fui convidado para grandes festas, no qual a senhora recebe empresários do Brasil inteiro. E as pessoas ficam impressionadas com o que elas encontram aqui. Eu já ouvi da boca de um dos homens mais influentes do país, quando se fala em alta decoração, que aqui é o maior centro de marcas e profissionais designers brasileiros e internacionais que nós chamamos do Brasil. E a gente vê a satisfação e a felicidade das pessoas que trabalham aqui. Todo mundo aqui é muito feliz, todo mundo aqui fala da senhora com muito orgulho. Como é ter construído esses 44 anos sendo referência? Porque ser patrão não é fácil, ser dono não é fácil, querer fazer o certo não é fácil. E a gente vive no Brasil. Como é para a senhora olhar para trás e ver 44 anos da sua vida dedicado a esse... Eu sempre converso muito com os jovens do Instituto, que a construtora Célie mantém, o Instituto Luciano Barreto Júnior, que nós trabalhamos com jovens, jovens em situação difícil, e nós investimos em educação. E eu sempre tenho a oportunidade de conversar com eles, eu digo, olha, não faça qualquer coisa que você faça com amor, com paixão. Porque se você for fazer só pelo dinheiro, qualquer problema que você tiver, qualquer dificuldade que você tiver, você desiste. É preciso paixão, é você se entregar, ter paixão e persistência, né, para poder
porque assim, às vezes você trabalha, você não consegue nada, mas mais adiante você consegue, vai que consegue. Quando o Instituto começou a fazer plano do projeto de vocês, né? Porque a gente sabe que a família também tem um trabalho de assistência aos menos favorecidos gigantesco aqui no estado e fora. Nós fomos buscar a história do Luciano Júnior, que era engenheiro civil também, que ele partiu com 28 anos, eu não digo que é morte, eu digo partida, e foi inspiração, nós fomos inspirados. Eu digo que foi mais Luciano que foi inspirado, porque o Luciano foi muito difícil para ele, porque era o filho do único homem e era o sonho dele que via para continuar a construtora Celi. E ele então foi acredito que foi a história do Espírito Santo que iluminou ele, e ele foi que criou o Instituto Luciano Barreto Júnior, não fui eu. Foi ele, disse que ia entrar na história de Luciano Júnior, foi buscar, porque Luciano Júnior, logo quando chegou aqui, que ele estudou em São Paulo, logo quando ele chegou aqui, ele disse assim que ia fazer uma reforma na construtora Celi. Os jovens sempre vêm com ideias novas, ideias revolucionárias. E nós que estamos para cá, não aceitamos bem logo essas ideias. Mas ele conseguiu, dizendo que precisava interligar todas as salas com todos os funcionários. E então precisava inovar na parte de informática. E nisso a turma perguntou, e o que a gente vai fazer com esses aparelhos que nós temos aqui? Ele disse, abrimos uma escolinha aqui no fundo do bairro industrial, aqui para a comunidade, e vamos colocar isso para funcionar. E ele não teve tempo de realizar essa ideia, e o pai foi buscar essa ideia dele. Tanto é que nós trabalhamos com jovens, e o primeiro projeto, antes de completar um ano da partida dele, o Instituto foi aberto. E foi assim, logo no começo nós trabalhamos só com 250 jovens, e o foco era jovens e na educação. E o primeiro projeto foi informática para os jovens. E daí fomos criando outras alternativas para eles, tipo matemática, português, que a gente foi dando informação, cidadania, tá entendendo? Fomos colocando inglês. Hoje já tem mais outras informações mais para eles. Mas o importante é que eles só passam um ano conosco, certo? Porque o objetivo não dá hoje para você passar todas as informações. Hoje aliás, todo mundo e a vida toda foi isso. Você tem que estar sempre aprendendo. É verdade. Não morre aprendendo. E aí o que acontece? Aí nós ficamos com esse espírito de só trabalhar um ano com jovens para dar oportunidade a outros. Os jovens às vezes pedem para ficar mais outro ano. Não, vocês tiveram a oportunidade agora, vamos dar oportunidade aos outros. É um despertar, o Instituto é um despertar para os jovens, certo? Já tem muitos jovens encaminhados que dão notícia para a gente, e para a gente é um grande recado lá de cima. Já e aconteceu, o Júnior está bem. Já aconteceu de um aluno do Instituto vir trabalhar com a família Celi dentro da construtora? Aqui eu já tenho vários. Que coisa maravilhosa.
a gestora também já passou. E, de modo geral, as empresas procuram jovens do Instituto para o emprego, o primeiro emprego, né? O jovem aprendiz. Sim. Certo? Porque também lá tem uma disciplina, certo? O Luciano pregou que queria a disciplina do colégio dele, que foi do Colégio de São Salvador, certo? Os jovens com 15 minutos de atraso ele não entra na sala, o jovem tem que justificar porque faltou. Assim, realmente eles terminam gostando e a gente passa um pouco disso, sabe? De noção, de cidadania, de deixar as coisas arrumadas. Eles não quebram as cadeiras lá, as mesas nem as cadeiras. Lá não tem esse tipo de problema como você tem em colégio público? Não, eles lá já deixam a sala arrumada. Saem e deixam a sala arrumada. Quer dizer, são detalhes que parecem insignificantes, mas vai adquirindo um respeito, uma disciplina. Lá os jovens não chamam pelo nome, chamam pelo tio, certo? Eles chamam professor, certo? Professor fulano, professor ciclano, mas não tem aquela história da educação um pouquinho tradicional, a gente mostrando que tudo você tem que respeitar, tá entendendo? E isso vai ajudar eles amanhã, no futuro, como lidar com os superiores. Eu já contei muito essa história. Eu passei num ônibus aqui na frente e estava acontecendo uma festa aqui. E eu falei assim, um dia eu vou chegar ali. Um dia ali vai ser o meu lugar. E é assim que eu me sinto quando eu estou aqui na sua casa. A senhora se considera uma mulher realizada? Tem alguma coisa que a senhora mudaria nesses 80 anos? Não adianta você olhar para trás e se lastimar de alguma coisa. O importante é aprendendo e seguindo. E passando mensagens boas para as pessoas. O que esperar dos próximos anos de Maria Célia Teixeira Barreto, um dos nomes mais respeitados do mercado sergipano? Tem a caminhada, essa mesma caminhada de ir para casa, voltar, vir para a loja. Continuar com isso. E sempre preocupada em estar atenta aos lançamentos, recebendo todos os fornecedores, tá entendendo? Sempre arranjando um cantinho para colocar outro fornecedor. Aqui tem rampa e tem elevador. Quando não puder andar, já está toda equipada. É só quando os neurônios... Não, mas esses, pelo visto, estão melhores que os meus. Tá tudo muito certo. É muito bom poder estar aqui com a senhora, é muito bom poder contar um pouco dessa história que orgulha tanto sergipano. O pai da senhora tinha um ditado, ele estava em um grupo de amigos e disse que tudo em Sergipe era muito difícil. E quando um sergipano desse certo, ele merecia ser aplaudido de pé. E eu acho que a senhora contribui para que muitos sergipanos aconteçam e deem certo. Quantos nomes já passaram aqui da arquitetura, do design, quantos profissionais na venda que se especializaram no mercado de luxo, que a senhora deu a mão, que a senhora ofereceu curso e que deu oportunidade para ter uma vida melhor. Então, assim, a nossa passada por aqui não foi de graça. Não é só pelo simples fato da senhora ser um nome gigantesco do mercado, mas é por ser tudo isso que a senhora conseguiu ser em 80 anos. Sendo persistente, resistente e fazendo tudo que a senhora aprendeu com o Dr. Luciano e com seu pai. Eu acho que isso tudo vale muito e é por isso que nós estamos aqui hoje, para bater palma para a senhora, para dizer que parabéns pelos 80 anos. Obrigada. Bom, eu fiquei extremamente emocionado, espero que vocês tenham curtido esse momento. E como eu falei que ela terminaria o programa, eu queria que a senhora deixasse só um recadinho para quem nos acompanha aqui no programa Mais com Paula Lavínia. Eu tenho as pessoas lá no Instituto, de modo geral, e aqui na loja já também, que eu tenho um hino, é meu hino. É viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor, mas isso não impede que eu repita, é bonita,
É bonita e é bonita. Esse refrão, para mim, tem uma... E passo isso para os jovens do Instituto, sabe? Eu vou definindo os trechos. Viver quando muitos estão desistindo de viver. Cantar. Quem canta, desde pequena que eu ouço a história, quem canta espanta seus males. A beleza de ser o eterno aprendiz. Nós estamos aqui para aprender a ser melhores pessoas humanas e melhores profissionais, não para ser piores, certo? Eu sei que a vida poderia ser bem melhor, todo mundo passa por momentos difíceis, certo? Todo mundo tem que passar por momentos difíceis. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. E o nosso programa Mais Bate-Papo com Paulo Lavigne vai ficando por aqui, e na próxima semana eu trago muito mais só para você que nos acompanha aqui nas plataformas digitais. Até lá! Que a vida devia ser bem melhor e será.